Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Delcast. Aqui nós falamos sobre fé, gestão e desenvolvimento humano em diálogos que transbordam. Nós estamos iniciando mais um episódio, dessa vez está aqui comigo Gilvan Prado, que também é o meu irmão. Seja muito bem-vindo, Gilvan. Obrigado a todos que estão acompanhando também o Delcast. Obrigado pelo convite e vamos tentar, de certa forma, contribuir para os nossos engajados com informações relevantes. Muito bem, hoje o nosso tema é sobre liderança dentro e fora da igreja. Eu vou estar apresentando o Gilvan, que já inicio falando aqui que é meu irmão. Ele é pastor, ele tem algumas formações que eu vou estar apresentando aqui. Ele é bacharel em teologia, também é formado em licenciatura em história. Tem algumas pós-graduações em gestão de pessoas, direito trabalhista, administração de empresa, direito religioso e também é pastor de uma igreja ao qual ele vai falar aqui agora. Nós vamos iniciar, antes de mais nada, apresentando os nossos patrocinadores. Eu gostaria já de agradecer a todo o nosso público que nos acompanham, todos aqueles telespectadores, compartilhem o máximo que puderem. Todas as pessoas que nos enviaram mensagens, nos enviaram directs no Instagram, mensagens no WhatsApp, incentivando que esse trabalho continuasse. Gostaria também de apresentar os nossos patrocinadores. O Vanderlei, corretor de imóveis, é um deles. Obrigado, Vanderlei, pela sua parceria. Você que busca um imóvel para locação, para compra, o Vanderlei é o profissional correto para isso. Mecânica Multiar, o Jefferson, especialista em autos, especialista em veículos, principalmente em ar-condicionado. Aí tem o telefone dele, o endereço, fica lá em Mauá, na Avenida Presidente Castelo Branco, no Zaira. Prêmio Desentupidora e Detetizadora também. Essa empresa é a melhor de São Paulo, eu falo sem sombra de dúvidas, porque são nossos clientes. Fala com a Karina lá, fala que você viu aqui no Delcast, que eles vão te atender e vão fornecer o melhor serviço possível. Brian Fire, prevenção contra incêndios também, o meu amigo Cássio. Obrigado, Cássio, por acreditar no nosso trabalho. Você que procura renovação de laudo AVCB, renovação de extintores, mangueiras de incêndio, o Cássio é o profissional correto. PC Facilities, Gedaías e Hélio, uma empresa de conservação, uma empresa de jardinagem, São Paulo e região, até mesmo no interior, eles têm lá também profissionais qualificados para atendê-los. Temos também o Rodrigo Viana. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo é síndico profissional, está preparado aí para atender o seu condomínio no mercado, o quanto mais precisa, né, um síndico profissional nessa área aí, e ele é um cara qualificado. Também temos o Rodrigo Dias, que é especialista em seguros de veículo. Rodrigo Dias, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Você que tem um veículo aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nossa, Adel, 30 anos. 30 anos ele consegue fazer o seguro do seu veículo. Existe uma frase muito importante que diz: é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Fala com o Rodrigo, que ele é especialista em autos. Rodrigão, obrigado pela sua parceria, meu amigo. Temos também o Kleber, que é o nosso mais novo patrocinador oficial. Você que busca aí uma operadora responsável, ele atende essas 3 operadoras aí, ó, Claro, Vivo e TIM, para que você possa fazer o seu plano, seja no seu telefone, celular, ou seja na sua casa. O Kleber, ele tem várias promoções, planos a partir de R$ 79,90. Fala que viu aqui no Delcast, tem uma promoção rolando lá, que é a seguinte: cada pessoa que você indica, você ganha R$100. Cada pessoa que você indicar, Thiago, você vai ganhar R$100. Eu falei pra ele: Clebão, se eu indicar 10 pessoas, ele falou, você não vai ganhar 1.000, você vai ganhar R$1.500. Você anuncia aí pro seu amigo, pro seu vizinho. Só não ganha dinheiro com o Kleber quem não quer. O Kleber atende lá o nosso condomínio, tem as pessoas lá responsáveis lá pela empresa dele, e ele é o responsável. Tem as outras pessoas que atendem. Chama nesse número aqui, ó, 11 96430 4188. É o profissional correto para aquilo que você busca dentro daquilo que você precisa. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Também não está aqui na tela, mas nos patrocina
o pastor Anderson Batista, que é pastor da igreja Adeutinga lá do Zaire. Obrigado, pastor Anderson. Em breve aí estará nos nossos slides aqui também o seu logo aí, o logo da sua igreja. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Pessoal, nós estamos então iniciando aqui mais um episódio. Pastor Gilvan, às vezes eu vou chamar de pastor, às vezes de Gilvan, por você ser meu irmão. Tranquilo. Mas não é uma falta de respeito, é só para a gente conseguir interagir aqui com o público aqui. Eu apresentei você, né, mais formalmente, as suas formações, suas qualificações. Eu gostaria que você se apresentasse também mais pessoalmente para o nosso público conhecê-lo melhor. Bom, eu sou o Gilvan Prado, sou pastor, né? Sou pastor já há 15, 16 anos e sou pastor por vocação, né? Primeiro por vocação. Eu acredito que eu fui vocacionado para ser pastor. Depois a gente procurou a formação adequada. Assim como o médico tem que estudar medicina, o advogado tem que estudar direito, eu acredito que o pastor também ele tem que estudar, e o estudo que mais qualifica o ministério pastoral seria a teologia. Então tudo começou ali na teologia, né? Então hoje eu sou casado, tenho minha família, minha esposa, a pastora Gleice, os meus filhos, Natanael, Cauã, Giovana e Alícia, são 4, né? E estamos pastoreando a igreja Cristo Vive, né? A igreja recente, uma igreja ali na cidade de Mauá, que eu tenho certeza que tem tudo para crescer, e vamos falar mais também, quem sabe, sobre esse trabalho no decorrer desse episódio aqui, e buscando também a qualificação na vida secular para o profissionalismo. Eu tinha um sonho muito grande, que era ser professor, né? Professor em escola pública. E quando eu comecei a estudar teologia, eu fiz a faculdade de teologia e concluí. Só que quando eu concluí, a vertente da teologia que eu me apaixonei foi a vertente da história, né? A história da igreja, história dos povos antigos, das antigas civilizações. Aí eu peguei esse ramo e fiz também uma licenciatura em história. Só que depois a gente acabou entrando, né, no ramo corporativo do trabalho, e desenvolveu outras funções, né, como propriamente as pós-graduações, que já foi citada por você, como gestão de pessoas, para liderar pessoas, né, entender um pouco mais como é que funciona eh, o comportamento das pessoas, né, porque até então a experiência de lidar com pessoas na igreja é uma, mas no corporativo, no setor corporativo, no mercado de trabalho, é outra, totalmente diferente, né. Então, logo depois veio também o MBA em administração de empresa, e depois engajamos aí mais uma com fôlego, né, ainda, a a gestão em direito trabalhista. E estamos dando uma pausa agora, né, dando uma refrescada, para depois voltar com força total, buscando aí mais alguma área de formação também. E na teologia também eu segui para o direito religioso. Então eu tenho tanto o direito trabalhista quanto o direito religioso também. Maravilha. O Gilvan também, eu tinha esquecido de falar aqui, também é gestor, né, gerente Isso. em uma distribuidora de gás na cidade de Ribeirão e Rio Grande da Serra, e cuida de algumas lojas nessa região. Por isso que nós vamos falar sobre gestão tanto na igreja, no âmbito religioso, Certo. ministerial, também como gestão profissional. Então nós vamos sempre atrelar essas duas coisas. É notável de que você tem várias formações, né? Como princípios, questões de teologia, as pós, entre outras. Os princípios da liderança cristã, eles também podem ser aplicados no mundo corporativo, se torna algo, você já meio que deu um spoiler, ele se torna algo na vida mais comum? Bom, é uma boa pergunta, até porque eh, a liderança ela tem seus princípios. E os princípios de liderança, eles são aplicados de forma unilateral. Então, eh,
Uma das maiores autoridades de liderança no mundo, que é o John Maxwell, ele vai dizer que a liderar é influenciar. E como que você influencia? Você não influencia com palavras. Você não influencia, eh, simplesmente mandando a pessoa fazer isso ou aquilo. Você influencia pelo exemplo, né. Então o exemplo é uma ferramenta, né, que você utiliza ela tanto na vida secular, quanto propriamente na igreja. Como pastor, o pastor tem que ser o exemplo ali, né, ele tem que ser 100%, enquanto, por exemplo, os seus obreiros é 50%. Na empresa é a mesma coisa. O gestor, o líder, ele é 100%, enquanto aqueles que vêm atrás dele vai ser 50%. Se o gestor ou o pastor, ele for 50%, os seus obreiros, os líderes que estão com ele, serão 25%. É sempre assim, é sempre a liderança à frente. Então a liderança, ela tem que ser o exemplo, ela tem que ter uma comunicação clara, né. Acho interessante de Jesus, porque Jesus ele chama os discípulos e fala assim: "Olha, o que eu falo aos ouvidos de vocês, eu falo também dos telhados". Então, ou seja, não tem meia conversa, trata uma coisa com um, outra coisa com o outro. É uma comunicação clara. A equipe tem que entender a comunicação, a clareza na comunicação. Na igreja também a mesma coisa, né. Então, o que é determinado ali, a equipe que está ali, os obreiros, os líderes, né. A nossa igreja trabalha com rede, então os líderes de rede têm que ter essa visão clara, né, tem que entender o que que a gente espera, e assim também no trabalho. Então é exemplo, comunicação clara e desenvolvimento de pessoas. Então, por exemplo, no mesmo jeito que você tem que ter um desenvolvimento lá, treinamentos na empresa, né, as NRs, empresas que precisam das suas NRs, os seus funcionários têm que estar bem, treinados, qualificados. Aí você tem empresas que têm brigada de emergência, todo mundo está sendo treinado ali, e sendo capacitado. A igreja também do mesmo jeito. Não é Então, diferente, né? não é diferente. Então o que que você faz? Você apenas incorpora, né. Você pega aquele conhecimento que você adquiriu, no meu caso, eu adquiri com, por exemplo, gestão de pessoas, MBA, em administração de empresa, e tento usar isso tanto no meu trabalho secular, quanto também no desenvolvimento da igreja Cristo Vive, que é a ICV Mauá. Como você falou no início, você é pastor por vocação primeiro e Isso, depois por formação. isso. Quando que despertou esse interesse? Lá contando a sua história, como você já se apresentou, Uhum. mas houve um despertar, uma virada de chave. Eu quero ser pastor. E também na sua vida profissional. Essa é uma pergunta gancho que a gente faz, por isso Isso. que não está no script aí. Uhum, Mas, eu me tornei pastor por tal motivo. Eu uhum. ambiciava por isso, eu queria me tornar. E também no âmbito profissional. Os entrevistados Isso. anteriores aqui eram coordenadores, assim Uhum, como você é gerente. Então a gente citou sobre como que alguém vai olhar e falar assim: "A pessoa começou, já é gerente". Não, teve toda uma uhum. história, uma É. trajetória. Bom, é assim, quando eu me converti lá no meados dos anos 2000, eu era um jovem. A gente, né, vem de uma família bem desestruturada também, infelizmente. A gente acabou frequentando a igreja, né. Naquele tempo ali, em meados dos anos 2000, eu acabei me convertendo na Igreja Universal, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja que eu tenho um grande carinho até os dias de hoje, né, tantos anos assim. E é engraçado porque, olha só, a Igreja Universal, ela é uma igreja de origem neopentecostal. Eles não têm esse negócio de profecia lá. E ali eu fazia parte do FJU, Força Jovem Universal, na época, né. Então, teve uma dinâmica lá, e ali, na dinâmica, ninguém vai no púlpito falar
como pastor, né, ter o microfone. Você pode ver que as entrevistas lá na Igreja Universal, geralmente é o pastor, o bispo segurando ali o microfone enquanto a pessoa dá o seu depoimento. Ninguém segura o microfone na mão para falar num púlpito, por exemplo. E foi me dado o microfone na mão para falar nessa dinâmica lá no púlpito. Neste momento, o que aconteceu? A minha líder na época, a Joyce, ela falou assim: olha, tá ligado, né? Tem essa, Aham, né? essa expressão, né? Essa expressão, tá ligado, você vai ser pastor. E ali eu falei assim, nossa, que legal, né? Tudo que eu queria, que eu me identifiquei com o ministério pastoral, né? Com a figura do pastor, eu falei, De início você já de falou, eu início, quero ser um eu pastor. quero ser um pastor. E depois veio essa confirmação por ela, e eu fiquei na Igreja Universal ainda mais uns 2, 3 anos depois disso. Depois a gente se desvencilhou e começou a caminhar na igreja pentecostal, né? Começou ali pela Assembleia de Deus em diante. E aí passou-se uns 10 anos, né? Uns 10 anos. E aí eu desenvolvendo a obra como obreiro, diácono, tal. No dia que eu fui consagrado como pastor, pelo saudoso pastor Adão, né, nosso amigo, e ali eu comecei a lembrar sobre isso, que eu tinha esquecido disso, né? Eu falei, rapaz, há tantos anos atrás, lá na Igreja Universal, aconteceu essa virada de chave, né? E eu sempre quis trabalhar, né, na obra, né? Eu falei, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então eu não ficava ali, se Deus quiser, amém. Não, eu queria aquilo e acabou. Então eu queria ser pastor. Por isso que eu acredito que eu sou pastor por vocação. Por quê? Porque é uma chama que eu tenho dentro do meu coração. E não me é definido isso pela igreja que eu pastoreio, ou se eu deixar de ser pastor de uma igreja, de um pessoal, eu posso muito bem continuar sendo pastor, né? Desenvolver um trabalho fora da igreja. Eu sou um pastor, na onde eu for vai ter alguém para ouvir a palavra de Deus, independentemente da região, da quantidade. Jesus pregou para uma pessoa só, ele foi pastor na vida de uma pessoa, né? Então fez a diferença na vida daquela pessoa. E respondendo já a outra pergunta na questão do trabalho, como você estava entrevistando, né, falou dos meninos agora há Sim, sim. pouco, né, no outro episódio, Uhum. eu também fui segurança, né, era uma outra paixão que eu tinha, por incrível que pareça. Eu era vigilante, né, trabalhei em algumas entidades, e contribuí ali por muito tempo. Só que em 2016 eu falei, poxa, acho que eu poderia tentar outra coisa, né. Só que naquele período eu já tinha passado muito tempo na área da segurança, muito tempo. E tudo que eu fazia era relação à segurança, área de E na área da segurança. segurança você também atuou na gestão também, Isso, liderança, gestão de isso. equipes. Liderança de equipe, assim por diante, né, líder de equipe e tal. Eh, Só que depois disso, o que aconteceu? Eu quis sair da área de segurança para entrar em um outro setor, né, do mercado de trabalho. Só que na onde eu ia as portas estavam fechadas. Por quê? Porque o pessoal sempre falava: olha, você ficou muito tempo em uma profissão só e todo o conhecimento que você adquiriu, curso, essas coisas todas, só serve para aquela área. E eu fiquei muito desnorteado, né? E foi aí na onde eu entrei para o setor do gás GLP, né, que seria o famoso gás de cozinha, o gás GLP. E nessa já tem 10 anos, né, fez agora em março, entrei em março de 2016 e agora em março de 2026 fez 10 anos. Entrei ali como entregador, né, estava muito sem opção, como eu disse, as portas estavam fechadas e eu não queria voltar para a área de segurança. E eu entrei como entregador, depois eu fui atendente, e surgiu a oportunidade já tem uns 3 anos e pouco, que eu estou gerenciando lá as unidades de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, gerenciando ali as equipes. E nesse trabalho, durante esses 3 anos agora, foi aí que desenvolveu as pós-graduações, né? Que eu falei, poxa, agora estou exercendo uma função de liderança, uma função de chefia e tal, então é necessário ter um conhecimento específico, né? Para poder conduzir aí o desenvolvimento e o bom andamento aí da empresa. Maravilha. Eu dei uma entrevista agora há pouco, contando sobre a história Uhum. da infância e tudo, da família. E aí eu falei pro rapaz assim, falei, ó, meu irmão mais velho começou a ir na igreja universal, tal, contei uma parte. Uhum. Aí ele me fez uma pergunta que eu falei, rapaz, eu nunca fiz essa pergunta pra ele, que foi o seguinte, o que que vocês vivendo todo aquele contexto, né, Thiago? Vocês vivendo todo aquele contexto,
que passou na cabeça do seu irmão ir pra igreja? Eu falei, eu nunca perguntei isso pra ele. Então, eu sei que não está no script, isso é normal numa entrevista, num sim. podcast, mas assim, no meio de tudo que a gente vivia, eu Aham. falei que o nosso pai, né, tinha aquelas questões lá que hoje a gente vê que era coisas espirituais e tudo. O que que te motivou? Falou assim, pra mim chega essa vida, eu vou procurar uma igreja e foi lá na Universal. Na verdade, a gente mora hoje, né, na cidade de Mauá, ali no Grande ABC, e é uma cidade que nos acolheu, que eu tenho um grande carinho também pela cidade de Mauá, mas a gente passou a maior parte da nossa infância aqui, né, nas regiões aqui próximas ao Jardim Independência, aqui em São Paulo, e foi ali que eu encontrei um amigo, né, na época, amigo de infância, né, a gente chamava ele de Chico, o nome dele é Fábio, né, mas não sei na onde tiraram o apelido dele de Chico. E ele já ia na Igreja Universal, inclusive aqui próximo, no Vila Ema mesmo, e ali ele me convidou. E no dia que eu fui, eu tinha acho que uns 14, 13 anos, e a gente era católico, né? E eu falei para minha mãe assim: olha, eu vou na missa com meu amigo. E minha mãe falou assim: a nossa mãe falou assim: ah, tudo bem. Aí o meu amigo estava na porta, né? E falou assim: que missa o quê, rapaz? Você vai no culto. E ali a gente começou a ir pela amizade com ele e foi, né, entendendo que era mais sério do que somente uma amizade e foi ficando mais séria a questão de igreja. Depois a gente saiu daqui da região, foi para Mauá e lá eu continuei ainda na Igreja Universal. Só que depois eu acabei me desligando da Igreja Universal e fui para a igreja Integrou nas outras agora, né? pentecostal e etc. Maravilha. Só concluindo que Pode hoje, concluir. né, hoje a gente tem ali, sou o pastor sênior da igreja Cristo Vive, o ministério já tem 2 anos e meio, mas nós não estamos seguindo mais com a Assembleia de Deus, né, as igrejas nesse ramo, né, nós estamos mais desbandeando, né, um lado mais batista, assim por dizer, né? Porque eu sempre pensei, Deus me usou para poder abrir esse ministério. E eu sempre pensei, se Deus me usar um dia para abrir um ministério, eu não quero iniciar um ministério que seja igual ao ministério que eu estou saindo, porque senão não faz sentido, Odel, né? Você sair de uma igreja e ali na esquina e abrir um salãozinho lá, algumas coisas que você não né? concorda e você implanta lá na igreja que você fundou. Exatamente. Se tem questões que você não concorda, talvez você poderia conversar e tentar resolver e ficar por ali mesmo, né? Algumas coisas você vai ter que abrir mão se você quer continuar e tal. Sim. Mas eu pensei dessa forma: se Deus me usar para iniciar um novo trabalho, eu quero algo totalmente diferente, para não ter ali aquela questão de dizer, brigou tanto por causa disso, né? E tá fazendo do mesmo jeito. Só que aí é um grande desafio. Por quê? Porque a gente vem, eu fui pastor assembleiano também, né? Então a gente vem da Assembleia de Deus, vem, né, das igrejas mais do ramo pentecostal mesmo, movimento, porque a nossa igreja também é pentecostal, mas existe o movimento pentecostal, né? Sim. Então nós somos pentecostal continuista, né? Temos ali uma teologia dispensacionalista também, porém a gente tem que ter algo novo, tem que apresentar algo novo. E quando você tenta se desvencilhar do velho para o novo, dá trabalho, entende? E aí você tem que trabalhar, muito treinamento com os novos líderes, muito treinamento com os novos obreiros, para que você não volte lá que nem o povo no Egito, né? Voltar para comer a cebolinha. Tá no deserto, mas tá querendo voltar para comer a cebolinha no Egito. Então, é sempre buscando apresentar a visão e a comunicação clara, que nem eu falei aqui, né? A visão, comunicação clara, uma visão clara, para que possa ter ali um bom entendimento e a gente levar aquele projeto adiante. Maravilha. Então a gente acredita que existe o chamado, assim como muita gente acredita. A pergunta é: existe uma ideia de que a liderança é apenas o chamado? É uma ideia que existe. Mas você investiu muito também em formação. Mesmo que você investiu em formação profissional depois de ser um gerente, mas em formação ministerial, você também investiu Isso. anterior a ser um gerente. Isso. Como você mencionou, você queria também ser professor, lecionar e tudo mais. O que você diria para quem quer liderar, seja uma empresa ou seja no ramo ministerial, uma igreja, sobre a importância do preparo? Você já deu uma pincelada, um spoiler Isso. sobre isso. Então,
Além do chamado, é importante o preparo? Sim, é importantíssimo, né? O cara tá lá e diz: "Ah, mamãe, eu quero ser médico". Ele não vai simplesmente entrar numa sala de cirurgia e meter a tesoura na perna de alguém, sem ter estudado, passado pelo conselho de medicina. "Ah, papai, eu quero ser advogado". Ele não vai entrar num fórum diante de um juiz para defender uma causa que ele não sabe o que ele está falando. Então, ou seja, se ele não tem as credenciais da OAB, ele não exerce. Então, o chamado, a vontade de exercer um trabalho, você precisa da formação para aquela área que você vai entrar. E a, e a liderança ministerial não é diferente, né? Quando eu comecei a estudar teologia, eu tinha, eh, em média 23, 24 anos, né? Na época eu ainda era diácono. E depois foi se desenvolvendo, né. Então, ou seja, o estudo ele é um investimento no seu desenvolvimento pessoal, ele é um investimento para o desenvolvimento pessoal, né. Então, eh, quanto mais você estuda, você está investindo em si, que não é em vão. E quando você, faz esse investimento, você vai se desenvolvendo como pessoa, você se desenvolve como, profissional, né. Você consegue ter ali um controle emocional para lidar com, os desafios, as dificuldades do dia a dia. Então, adquirir o conhecimento ele é importante, tão importante quanto propriamente o chamado. O chamado é a paixão. Entendeu? O chamado é a paixão, porque se você não tem paixão pelo que você faz, você não tem chamado, você não tem vocação para aquilo, entende? E aí você vai encontrar isso muito nas universidades. O camarada vai estudar direito por empolgação, para no meio do curso. Vai estudar, medicina por empolgação, para no meio do curso. Então, eu quero ser pastor, daqui a pouco se desvia, daqui a pouco está afastado. Então, ou seja, esse conhecimento adquirido, ele não é para validar o seu ministério, o que valida o seu ministério, o que valida a sua função, no que você faz, é a paixão. Essa paixão eu creio que é o chamado, entende? É a identificação, com aquilo que você vai fazer. E uma vez que você tem essa paixão, você vai sentir essa necessidade. Opa, eu tenho essa paixão de desenvolver, essa determinada função. Então eu preciso me preparar, me qualificar, eu preciso me capacitar. Tem um ditado que não é bíblico, né, mas diz que Deus, não escolhe os capacitados, mas prepara mas capacita os seus escolhidos, né. Então, eh, na verdade, se você for ver, Deus escolhe sim os capacitados, né, escolheu Paulo, escolheu Estevão, né, escolheu propriamente Moisés, o legislador. Deus escolhe capacitados, né, então, hã, a diferença é que se a pessoa ela tem uma capacitação que nem Paulo tinha em uma outra área, ela vai ter que passar por um conhecimento, dentro da nova fé, do cristianismo e etc e tal. Então digamos que hoje Deus vai lá e chame um advogado. O cara nunca foi cristão. O que que ele vai fazer? Ele vai se tornar um cristão, né, vai aceitar a fé, vai aceitar ali, o discipulado e enfim, todos os passos que uma pessoa convencional tem que passar, né. Só que depois essa pessoa já está preparada também. Tem muitos assuntos que ele domina. Ele não é um leigo, ele é alguém que já tem um conhecimento. Então, ou seja, tanto capacitado, que o Senhor chama, quanto aquele que não tem capacitação nenhuma, também ele chama, são pessoas indispensáveis para a obra de Deus. A questão do chamado é muito importante, né? Eu cuidei de igreja um pouquinho tempo, um período curto, e eu falava assim: não existe obreiro ruim, existe obreiro que não se qualifica, né? É verdade. Além da porque se o camarada colocar na cabeça, eu sou um evangelista e pronto, não buscar um curso, fazer um PLO, fazer um cursinho de professor de escola bíblica,
ele vai ficar amarrado na Vai. questão da chamada a vida toda. Você tem formação também em gestão de pessoas. Falando dos líderes agora, quais são os erros que os líderes cometem, tanto dentro da igreja quanto fora, ao lidar com pessoas? Porque o líder, como É, você falou, ele tem que ter um emocional também muito bom, muito equilibrado. isso. E às vezes o líder, por ter um emocional, está num momento mais vulnerável, mais Uhum. frágil, às vezes um problema familiar, entre outras questões, ele acaba cometendo alguns erros também. Quais são É. a maioria desses erros que os líderes cometem ao lidar com pessoas? Então, eu na função de chefe, eu entendi uma coisa, né, então, eh, os meus funcionários, eles têm que falar mal de mim, entendeu? Então isso é de Natural. praxe, é natural. Então o chefe, o patrão que fica ofendidinho quando o seu funcionário fala mal, ele tá com o seu emocional abalado, entende? Porque assim, o funcionário ele sempre vai, eh, querer mais. O funcionário acha que está ganhando menos, ou está ganhando pouco, e o patrão acha que está pagando muito. Então sempre vai ter essa balança desequilibrada, né. Agora na questão da igreja, né, eu não quero, por exemplo, que os meus obreiros criem, né, uma cúpula para falar mal de mim como pastor. Eu não quero, né, que os membros, né, marquem café uns na casa dos outros para falar mal do pastor. Então, o que que eu busco com isso? O que que eu busco entender com isso? Há um versículo bíblico em Mateus 22, 29, que Jesus fala assim: "Errais, não conhecendo as escrituras". Então, quando você não conhece as escrituras, você erra. Mas quando você conhece as escrituras, você passa para um nível superior. Você vai errar, mas vai errar menos. Essa é a proposta de Jesus. Conhecendo as escrituras, a probabilidade é a gente errar menos. Então, o líder, ele precisa ter isso como praxe na vida dele. Eu vou errar, mas eu vou errar menos. Então, na onde eu acho que o líder ele acaba errando? Quando ele falta com feedback, né. Então, por exemplo, só que o feedback também tem que ser entendido. Então, nós estamos aqui hoje, né, digamos que estamos aqui hoje, e depois vamos ter um feedback, eh, seu para mim ou da minha parte para com você. Do Thiago para nós. Do Tiago também, né, para nós. Então vamos pegar o Tiago aqui, como você referiu ele, vamos falar do Tiago. Então o Tiago fala assim: "Olha pessoal, um feedback aqui rapidinho, olha, melhora aqui, melhora ali e tal". A gente não pode se sentir ofendido, né. E dentro, muitas vezes, da igreja, eu acho que o feedback ele é necessário, mas tem muito pastor que tem medo de dar feedback, com medo da pessoa que vai receber o feedback se ofender. "Ah, pastor, você está falando que eu não sei fazer o trabalho, está falando que a minha liderança não é boa". Muitas vezes não é isso. Então, para evitar esse tipo de problema, tem que ter uma liderança alinhada na visão do pastor, né. O pastor saber dar feedback, o pastor também, ou o líder, ele não precisa fazer uma microgestão. O que que seria uma microgestão? Seria ele estar ali em cima de tudo, não deixar as pessoas trabalhar. As pessoas querem espaço, elas querem trabalhar, elas querem se desenvolver. E quando você faz a microgestão, porque essa planta está aqui, põe essa planta ali, porque isso está aqui, porque essa TV está ligada, desliga essa TV. Isso fica muito pesado o ambiente. Então, é um erro também, né? Essa microgestão também é um erro. Geralmente isso vem de lideranças autoritárias, né? Autoritárias, você precisa, monitorar, né, você precisa dar espaço para a pessoa poder trabalhar. A questão também da prática, da empatia, se colocar no lugar do outro, como você mesmo disse, às vezes a pessoa não está em um bom dia, né. Então, por exemplo, lá no trabalho eu olho para o camarada, eu tenho que falar com ele, mas eu vejo que naquele dia ele está muito calado, ele não é aquele cara calado. Aí eu falo: "Poxa, então esse cara hoje se eu chamar a atenção dele, pelo erro que ele cometeu ontem, vai dar ruim, né, então vou deixar passar, deixa ele tomar um café, esfriar a cabeça, né, outro dia, outra hora, outro momento a gente conversa". E a mesma coisa também é na igreja. Às vezes você tem lá um obreiro que está meio desalinhado com a visão, tal,
e de repente ele está enfrentando alguns problemas pessoais, né? Então você não está preocupado com os problemas pessoais dele e de repente só vai cobrar presença e tal, e de repente ele pode se ofender também. Isso não é isso não é feedback, né? Isso é como você disse, né, falta, um pouco ali da prática da empatia e do autoritarismo também. Esse tipo de liderança autoritária está em declínio, tá em extinção, não existe mais. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado para exercer a nossa liderança. A comunicação falha, né? Quando você não tem uma comunicação saudável, quando você não tem uma comunicação assertiva com a sua equipe, você tem uma comunicação falha. Se a comunicação não é assertiva, ela já é falha. Se as pessoas não estão entendendo a visão que você está passando, não está entendendo o projeto que você está apresentando, está tendo falha na comunicação. Então tem que achar na onde está essa falha. Por isso que Jesus fala, olha, se conhecer as escrituras, né, vocês poderiam errar menos. Tem erros que a gente pode evitar. É conhecendo as escrituras, é conhecendo um pouquinho de direito, é conhecendo um pouquinho de medicina, é conhecendo um pouco de tudo. Você não precisa ser um especialista, mas conhecer um pouquinho, se esforçar para conhecer pelo menos um pouquinho, para que você possa se aperfeiçoar cada vez mais no exercício da função que você acaba trabalhando ali e muitas vezes passa batido, né? Entra no famoso Automático? automático, né, na rotina, e aí a pessoa perde totalmente o entendimento da onde tem que melhorar, da onde pode, se desenvolver mais. Então, a sua opinião é que, como pastor, você exerce a liderança de uma forma, e como gestor na empresa, você acaba exercendo não de outra forma, mas de uma maneira um pouco diferente. Isso, porque na verdade o que acontece? Na igreja, como pastor, você lidar muito com o lado, emocional, espiritual, e são ambientes diferentes. No trabalho, você lidar com um profissional. Você não pode chegar lá e falar, esse cara tá endemoniado Não, no trabalho. não, porque às vezes o cara está insatisfeito com o benefício que ele está recebendo, o cara está produzindo pouco. Então, Uhum. veja bem, na igreja, a gente está ali, né, para poder praticar a empatia, não que você não pratique em outro Sim, lugar, sim. mas é um ambiente que você estende a mão, né, abre o coração. No trabalho, eu percebo isso como chefe, tá? Eu até evito muito essa questão de misturar as coisas. Por quê? Porque a outra pessoa, eu vou na igreja, tá? Daqui a pouco ela já está achando que eu sou o pai dela, porque eu sou pastor, eu não posso aplicar uma disciplina, eu não posso aplicar uma advertência, eu não posso aplicar uma suspensão e nas últimas hipóteses eu não posso aplicar uma justa causa, porque eu sou pastor. Então, ou seja, se existe uma má compreensão e uma mistura das coisas, geralmente parte do outro, não da minha pessoa. Eu já estou tranquilo com relação sobre isso, né? Eu entendo hoje muitos dos funcionários, dos colaboradores que estão sob a minha supervisão, eles frequentam a minha igreja, eles vão na nossa igreja. Então, ou seja, isso é sinal de que temos uma boa relação lá no Uma boa trabalho gestão, também, né? e que, mais uma vez, eu digo, conforme eu disse na primeira questão que foi levantada, o exemplo que você dá. Embora eu não tenha muito esse negócio de a paz do Senhor, irmão, para lá, a paz do Senhor, irmão, para cá e tal, e aí, foi no culto ontem e tal, não sei o quê. A minha igreja também estava avivada ontem. A gente não tem isso, Uhum. tá? Eu sei que cada um tem a sua fé, eu respeito a sua fé, eu respeito a fé de cada um, mas no ambiente de trabalho, eu sou cobrado por resultado, eu também cobro resultado. Se a pessoa, ela misturou as coisas, aí o funcionário que está com esse problema, está misturando as coisas. Não que a gente vai se tornar um carrasco ali, né? Lógico que não. Lá a gente vai praticar a empatia também, entende? A gente vai estender a mão também, vai abrir o coração também, porém de uma forma dosada,
né? E na igreja também. Você sabe que na igreja tem que fazer tudo isso também de uma forma dosada. Sim. Porque se a pessoa pega o seu ar também como pastor, a pessoa não te deixa em paz, né? E aí daqui a pouco não é mais espiritual, já é questões pessoais mesmo, né? Então é isso, Odel, né? O pastor Gilvan é um na igreja e é outro no trabalho. Não, eu sou a mesma pessoa, só que a gente tem diretrizes diferentes para poder lidar em cada ambiente. Essa é a ideia da gestão e da clareza na liderança, porque se um líder ele é claro com a sua equipe, seja um pastor, ele é claro com a sua equipe vai entender quando o pastor também não está bem. A sua equipe também de membros e obreiros também vai entender, porque o pastor ele também passa por conflitos. O pastor também tem problemas em casa. O pastor também fica com filhos doentes. O pastor passa por desemprego. O pastor também quebra o carro do pastor. E se o pastor ele não passa a ideia de um líder autoritário, mas ele passa a ideia de um líder que trabalha com clareza, não aquele líder amigo, não é disso que nós estamos falando, mas o líder que trabalha com clareza, as pessoas também vão olhar e falar: o pastor está enfrentando uma crise, o pastor está enfrentando um conflito. Assim também como o pastor vai olhar para os seus membros e conhecer cada um dos seus membros, como você falou agora, de um exemplo de um funcionário, que você chega, aquele funcionário fala até pelos cotovelos, você chega lá, o camarada tá quieto. O cara não tá bem, obviamente o camarada não tá bem. Ou é uma insatisfação no trabalho, que se for, você vai saber, nas próximas palavras dele, ele vai dar um jeito de falar, não, sabe o que que é? É por causa disso aqui, disso aqui. Ou se ele não falar nada, é uma insatisfação até mesmo pessoal ou de qualquer outro nível, né? A quarta pergunta seria exatamente no que a gente já falou aqui. Todo líder enfrenta conflitos. Na sua experiência, o que diferencia um líder imaturo de um líder preparado na hora de lidar com pressão, críticas e confronto? Acredito que na sua trajetória você enfrentou muito isso também, te conhecendo um pouco, né? Isso. Então veja bem, essa questão é muito interessante, porque ah, eu assumi uma igreja como pastor, na verdade eu era diácono, né? E eu fui colocado lá. Eu não fui empossado, eu fui colocado. E ali eu apanhei. Eu apanhei, né? A mentoria era zero, né? Treinamento não tinha. Então chegou uma hora que eu mesmo entreguei aquele trabalho porque eu não estava conseguindo conciliar. Como eu disse no começo, a gente é vocacionado, né? Só que a gente também tem um trabalho. Coisa boa seria se toda igreja pudesse, né, ajudar ali o seu pastor financeiramente para ele não precisar trabalhar. A igreja se desenvolveria mais, né? Mas chegou uma hora que ali não deu no começo. Então, ou seja, de lá para cá eu entendi que a gente precisa dessa qualificação, desse melhoramento. E hoje eu não consigo pastorear se eu não tenho uma equipe alinhada. Não dá, não É dá, não verdade. dá mesmo. Então, Um rema para lá, outro rema para cá. é. Então, hoje a nossa igreja, a Igreja Cristo Vivo, é uma igreja em rede, né? Então, é diferente, né, das igrejas tradicionais que tem lá os seus grupos. A nossa igreja é uma igreja em rede. Hã, a gente tenta, não centralizar a igreja em rede, ela não centraliza tudo no pastor, né, porém ela não tira a centralidade do pastor também, porque o pastor é a figura importante ali para a igreja, mas a igreja em rede ela tem líderes competentes também para poder, desenvolver ali no crescimento da igreja. Então, hoje a gente entende que existe o propósito, né, então, qual que é o propósito da sua igreja? É ganhar almas. Mas tudo bem, qual que é o propósito da sua igreja? É ganhar almas. Tudo bem. Como que você vai ganhar essas almas? É aí que entra a visão. Então, ou seja, nós já estabelecemos a visão da nossa igreja. A nossa igreja, ela está situada ali em Mauá, no Vila Cis, e até 2030 a nossa visão é ser a maior igreja daquela região. Bom, o propósito é ganhar almas, mas tem a visão.
Então, as lideranças têm que estar alinhadas com essa visão. Os obreiros têm que estar alinhados com essa visão. Qual que é a visão do seu ministério? O membro tem que saber, a visão aqui, o pastor falou que até 2030 tem que ser a maior igreja dessa região. Por quê? Não é uma questão de ambição ou um ego, não, é uma questão de salvar vidas. Aquela região é uma região carente de igreja, então precisa de uma igreja ali que faz um trabalho, que vai até as casas, evangeliza, discipula, envia, né? Então precisa da visão. Bom, o que acontece? Proposta é desejo, certo? Proposta é desejo. Visão já é planejamento, entende? Então tem uma diferença entre o desejo e o planejamento. Porque o desejo é assim, eu quero ser a maior igreja até 2030 aqui da região do Vila Cis. É um desejo. Ninguém garante que esse desejo vai se consolidar, entende? Agora a visão, ela precisa do planejamento. A visão e o planejamento caminham junto. Então a visão é, eu quero ser a maior igreja do Vila Cis até 2030. E qual que é o planejamento? Ação, né? Ação, né? Então a ação, o planejamento, como que a igreja vai trabalhar, né? Os seus projetos, os seus propósitos, como que ela vai impactar essa região, isso é o crescimento da igreja. Então, quem passa essa visão? Não é o diácono. Quem tem que passar essa visão não é o meu presbítero, não é a minha esposa. Sou eu sou o pastor da igreja. E aí entra a comunicação clara, que a gente sempre vai lá e volta, né? A comunicação clara lá na primeira fala do líder. Do líder. Se eu, como pastor, não tenho essa comunicação clara com os líderes de rede, olha, vocês têm que trabalhar desse jeito, a visão é essa, então os propósitos, os planejamentos são esses. Nós temos isso para acontecer nesse segundo semestre. Então, se eu não fizer isso com os líderes, pegar os obreiros, agora nós temos também os voluntários. Se eu não pego a equipe de voluntários e falo, olha, a visão é essa, o propósito é esse, nós não vamos chegar a lugar algum. Entende? Então, hoje, quando a pessoa chega na igreja, a gente fala, ó, a igreja funciona assim, assim, assim. Amém? Amém. Não gostei. Então, meu irmão, Deus abençoe, que você ache um lugar que você goste, que seja feliz lá, que dê muitos frutos lá e vá adiante. Por quê? Porque eu não posso mudar a visão porque alguém não gostou. Eu não posso mudar a visão porque alguém não se identificou. Então, é a identidade do ministério. A identidade é essa. E quem implantou essa identidade? O pastor Gilvan, que é o pastor sênior do ministério. Então, vai trabalhar desse jeito. As lideranças estão direcionadas assim. E isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Empresa, qualquer lugar. Chegou numa empresa, você não vai mudar as regras da empresa. Toda empresa. Chegou num ambiente, você não vai mudar as regras daquele ambiente, né? Todo lugar tem o seu... Todo lugar tem a sua identidade, tem ali as suas normas internas, e você, como um estreante ali, alguém que está visitando, alguém que quer permanecer naquele local, você vai ter que seguir aquele né? Eu não gosto script. muito da ideia que a pessoa chega, o meu ministério, então é um pregador que prega e sai, é um canto. Não existe o meu ministério. Você faz parte de um ministério que você precisa contribuir com as ideias desse ministério. Exatamente. E você falou sobre autoritarismo. É totalmente diferente a ideia do autoritarismo, que é aquele camarada que o membro chega e fala, ô pastor, eu vou descer pra praia. Não. É um camarada autoritário. Agora, quando você tem um propósito, uma visão, irmãos, nós precisamos trabalhar nessa visão. Aí não tem nada a ver com autoritarismo. Não tem. Aí é distante de autoritarismo. Ali, o autoritário, ele mesmo. influencia na vida pessoal da pessoa, com quem a pessoa vai casar, com quem a pessoa vai... né? E a visão é diferente, né? Até onde a pessoa vai morar. Então, esse tipo de liderança autoritária, ela está em extinção, como eu já disse, né? Então, o que a gente tem hoje é uma liderança flexível. Se a liderança de hoje ela não for flexível, ela fica sozinha, em qualquer lugar. Eu, antes de assumir uma função de chefe, eu acreditava o seguinte,
na igreja a pessoa faz desse jeito, mas na empresa a pessoa não faz, né? Porque ela recebe um salário para fazer aquilo dali. Só que depois trabalhando eu percebi que é ilusão pensar desse jeito, porque a pessoa também hoje está escassa a mão de obra. Então você tem hoje as empresas, né, em administração de empresas a gente vê muito isso, as empresas estão valorizando o seu capital humano. Entende? Então ela pega lá o Gilvan que não sabe nada, mas é alguém que está ali, que gosta de trabalhar ali, que não falta, que não dá atestado, que não chega atrasado, que não faz corpo mole. Ela começa a investir nesse Gilvan, né? E daqui a pouco você já tem uma formação dentro da própria empresa, porque hoje as empresas estão valorizando esse capital humano, né? Essa mão de obra que está escassa. Então é importante também a igreja olhar para isso, né? Então, cada esquina hoje tem uma igreja, a pessoa tem igreja de todo gosto que ela quiser, né? Então, se a gente também não for uma liderança flexível dentro da igreja, a gente acaba ficando sozinho também. Isso é fato, não é questão que, você tem mais unção, você tem menos unção, Deus falou com você ou deixou de falar. Não, é questão de gestão, é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, né? Essa parte, ela é muito importante, né? Essa questão da, que nem você já falou aqui umas 2 vezes, a comunicação clara, Isso, as ideias do exemplo. Tudo isso é o que gera o que você falou né? da frase, né, John Maxwell, a questão da influência. Eu acreditava muito que o líder influente era aquele líder dinâmico, que ele sabia falar, É. que ele chegava, que ele abraçava. Mas aos 31 anos hoje eu vejo diferente. Por quê? Tem líder sério. É. Tem pessoas extremamente sérias Que são influentes, que né? não conseguem chegar e cumprimentar todos, mas que as pessoas olham e falam: meu, É. esse camarada é top, esse pastor é um exemplo a ser seguido, esse gestor, são pessoas extremamente sérias. A pergunta de número 5 praticamente é dentro do que nós estamos falando já aqui, né? Hoje se fala muito que a liderança é influência, como você enxerga o equilíbrio entre a autoridade espiritual, e o exemplo da influência prática no dia a dia. É mais ou menos o que a gente Aham. já vem falando aqui, né? Não tem como a gente soltar um assunto e começar outro, né? Uhum. Teoricamente, quando você fala de liderança, você está enganchando ali, né? Vai Pegando o atrelando, gancho, né? vai atrelando e, enfim, o assunto vai rendendo dentro daquele tema proposto. Então, eu olho para Jesus, por exemplo, Jesus não sabia nada de pescaria, quem sabia eram os seus discípulos, né? Mas ele chega até os seus discípulos e diz assim, olha, em Lucas 8, 22, passemos para outra margem do lago. Você vê ali uma ordem, né, imperativa. Então, por exemplo, Jesus não está perguntando: o que vocês acham? Vocês são os homens do mar, né? Está aí na pescaria, entende sobre questões de climáticas em alto mar. Não, Jesus não perguntou isso, meu amigo. Ele só falou: ó, vamos para outra margem. E ali iniciou um processo de travessia. Por quê? Porque Jesus decidiu, né? Então, Jesus não foi autoritário, ele só deu uma ordem imperativa. Então, por exemplo, o líder, ele tem que saber se posicionar, Ter a visão, né? ele tem que ter a visão, se posicionar. Eu tenho um livro do John Stanco, que é um autor norte-americano, que ele vai dizer que há muitos líderes e pouca liderança. Então, hoje, a pessoa espera entrar em um cargo para ela achar que ela é líder. E quando ela entra nesse cargo e ela percebe os desafios que tem, ela percebe que ela não é líder. Ela percebe que ela só está ocupando um espaço. Por quê? Porque a autoridade dela foi esvaziada. E quando ela fala com alguém e alguém não dá a menor importância, ela vai apelar pelo autoritarismo, pelo uso da força, pelo uso Verdade. do poder, né? Pela pressão do cargo. Coisa boa é quando você leva a pessoa a fazer, né? Pela sua influência, a pessoa fazer alguma coisa de boa vontade, voluntária. Ela faz com satisfação. Então, precisa-se ter uma coerência. Para esse esvaziamento da sua autoridade como líder não se esvair de uma vez, precisa ter uma coerência
entre o que você fala, entre o que você prega e o que você vive. Você não pode falar uma coisa e viver outra. Você tem que ser alinhado com aquilo dali, né? Você tem que ser alinhado com aquela visão, com aquele propósito, para você não se perder no meio do caminho. Senão, daqui a pouco, até você também perde a sua identidade. Até você também se Faz perde no meio coisa, do fala, pô, eu caminho. não queria estar tomando essa atitude aqui, mas eu vou ter que tomar. Os discípulos, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Você citou o encontro deles, né? Foi o principal encontro que eles estavam ali pescando. Quando Jesus morre, eles voltam para a mesma prática. Para a mesma Aí em prática, João 21, exatamente. Jesus aparece novamente, eles não reconhecem Jesus. Aí, através da fala de Jesus, né? Lança a Isso, rede do lado direito lá. isso. Aí, opa, a gente lembra dessa frase, dessas Lembra? palavras aí. Exatamente. Então Jesus volta e Eles sabiam arrebanha eles fazer, de mas não novo. tinham a liderança. É, E aí se exatamente. perdeu a liderança e Jesus É. volta e, né? Puxando esse entendimento, aí Jesus inicia uma caminhada com Pedro, né? E aí Jesus fala: olha, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então zela as minhas ovelhas. Então, para um líder, ele tem que ter essas qualificações. Não somente as qualificações técnicas, competências técnicas, né? Mas ele precisa ser uma pessoa que goste, a paixão, que nem eu falei, ele tem que ter essa vocação, ele tem que saber lidar com as dificuldades dele e dos outros também, senão ele não vai conseguir se desenvolver. Ou Ele tem que ter seja, um norte. tem que ter uma direção. As pessoas, Odel, eles seguem quem eles confiam. Então, por exemplo, tem lá a visão, isso aqui é visão, né? Então, por exemplo, tem lá um avião e você está no aeroporto. E aí a pessoa fala assim, ó, quer vir? A gente não sabe nem para onde vai, né? Vai voar à deriva. Você entra nesse avião? Jamais, né? Jamais. Ninguém entra, eu não entro. Você que está assistindo, acredito que também não entra. Então, agora diferente é quando chama lá no painel, olha, vou para determinado lugar e você já tem aquela passagem comprada, você sabe que aquele é seu voo, o horário está certo, você vai para aquele determinado lugar. Então, a visão do líder é mais ou menos assim, pessoal, olha, nós estamos aqui e queremos chegar lá e vamos fazer isso, aquilo outro. Então, as pessoas vão te acompanhar. Não é porque você é bonito, não é porque você é um cara carismático, é que nem você falou, às vezes o cara, né, nem cumprimenta todo mundo, mas ele tem ali, ó, aquela visão, e quando ele fala, poxa, meu, esse cara sabe o que ele está falando. Essa pessoa sabe para onde está indo. Quando eu era segurança, eu tive alguns líderes bem chato mesmo, né? E eu sempre gostei pessoas desafiadoras, né? Pessoas chatas, eu não quis dizer, mas pessoas desafiadoras, líderes desafiadores, Decisivo, né? incisivos. E eu gostava desse tipo de liderança, sabe? Eu acho que até me influenciou um pouco na minha caminhada, porque eu gostava, porque eu sabia que por trás daquela pessoa que estava ali, existia uma pessoa que estava analisando a forma com que eu trabalhava e poderia encontrar alguma coisa boa em mim. E aconteceu isso. Eu quero abrir aqui para você. Olha, meu primeiro emprego, como nós estávamos falando aqui, a gente veio, né, de uma família bem baqueada mesmo, e eu entrei na escola com 9 anos, 9 anos eu entrei na escola e abandonei a escola com 14 anos, né? Então pensa na tragédia. Meu primeiro emprego com 18 anos foi faxineiro. Faxineiro, tem lá na carteirinha lá, faxineiro, né? Mas aí o que aconteceu? Uma liderança dessas que a gente está falando, sabe? Rígida ali, ó. Não, porque foi quem me deu uma oportunidade. Falou, cara, você é novo. Entende? Eu vou puxar você para a portaria da empresa. Vou puxar você para a portaria da empresa e eu vou colocar o chefe de segurança no teu pé. E você vai estudar, você vai concluir a escola, você vai tirar a CNH, porque se você não tirar a CNH, você não fica aqui também. E assim começou, sabe? Começou Desafio, e né? foi um desafio, trabalhava, estudava, depois encerrei lá, Já tinha aí filho, né? já tinha filho, aí com 21 anos que a Polícia Federal libera para fazer o curso de vigilante, com 21 anos eu trabalhava durante a semana inteira, final de semana eu ia lá para São Paulo fazer os cursos e tal, e fui caminhando, fui progredindo, fui avançando, nunca mais parei de estudar. Então, às vezes na vida você precisa de uma oportunidade, e às vezes essa oportunidade vai vir de quem você menos espera.
às vezes você vai falar, poxa, essa pessoa é meia carrancuda, é meia, né, é na dela, não dá muita trela, não dá muita atenção, mas às vezes a atenção não quer dizer que a pessoa tem que estar ali no seu ouvido o dia inteiro, sabe? Ou mensagem no WhatsApp o dia inteiro. Às vezes a atenção a pessoa está olhando, né, só com o olhar, ela está fazendo comunicação visual e está analisando o seu comportamento, está analisando as suas atitudes, está analisando a sua presença e no melhor momento as coisas acontecem. O líder, ele vai se formando no decorrer da caminhada, porque você já queria ser um gestor, que fosse Isso. na igreja ou que fosse na igreja e também ou numa oportunidade que fosse no âmbito profissional. E você já observava outros líderes. Isso. Se fosse uma pessoa que não tivesse visão de É, liderança, de gestão, cara chato, não ia estar é, nem aí pra nada, né? é O isso cara, mesmo. meu, ficar pegando no pé, aquela coisa e tal. E aí você, como uma vez você me ensinou isso, que eu aprendi com você, foi o seguinte: o líder ruim também ensina uma forma de liderar, É, que é a forma de que você não deve liderar. é, E aí na época você deu o exemplo de Saul. Davi exatamente. olhava pra Saul e falava: meu, uma coisa que eu não quero ser é igual Saul. É, Eu não quero liderar igual Saul. Assim também como o líder bom ensina, o líder ruim também ensina. Ele ensina como não exatamente. liderar, né? Exatamente. E às vezes a grande questão é a pessoa que está aprendendo não ter esse discernimento. E às vezes a pessoa aprender também ser um péssimo líder, achar que tem que ser daquele jeito. E aí às vezes acaba tendo um desenvolvimento ruim, vai ter várias frustrações, porque realmente aquele tipo de liderança danosa, prejudicial à equipe, está em extinção. Nenhuma empresa quer mais, né? Então, as empresas hoje estão realmente investindo aí no capital humano dela. Se ela não tem o profissional que ela precisa lá fora, ela vai preparar e qualificar ali dentro. E é importante que a gente se renove, né? Se a gente vem de uma liderança, se a gente tem esse perfil desse tipo de liderança, é bom que comece a mudar, entende? Maravilha. Você falou no começo sobre a questão de trabalhar para a obra. Então eu acredito que seja o sonho de todo pastor vocacionado que ele viva da obra, que ele consiga alavancar a igreja, que ele consiga um membro doente, pastor, tal. Então, para isso, o pastor ele precisaria realmente ser um funcionário da igreja, digamos assim. Só que essa não é a nossa realidade, né? Quando se Não é. trata de igrejas pequenas, como você disse, igrejas que estão iniciando, como a sua, embora você tenha uma carreira, uma trajetória, mas você decidiu eh, montar uma igreja, transmitir a sua ideia para um público e foi aceito e, Uhum. né, enfim, tá ali tudo engajando durante 2 anos já, como você bem disse. Você então teve que manter a sua carreira profissional, Sim. que acabou É. sendo também, proveitosa para você, você Uhum. acabou adquirindo êxito até É. então. Como é conciliar essas 2 coisas? É, eu tinha o instituto, né, lembra? Sim, sim. Tinha o instituto de teologia por 10 anos. Eu fui pastor, trabalhei e também tinha o instituto de teologia. Eu fui professor de teologia durante 10 anos. Só que depois, com essa nova função de gerente, né, eu não consegui manter o projeto mais da teologia, porque demanda muito. Então, ou seja, às vezes a gente pensa que vai virar gerente, vai virar um chefe, um supervisor, vai ser só sombra e água fresca, vai ser só vida boa. E não é, né? Às vezes você chega naquela conclusão que você estava feliz e não sabia, como diz aquela, aquela É o que a música, gente estava né? falando aqui agora, né. Camarada Exatamente. coordenador que se É, aventurou e voltou a ser porteiro por alguns é. meses para descansar, né. O cara bateu lá, falou, pô, opa, não é isso que eu quero não, ele voltou para a função que estava. Então, ou seja, hoje eu não consigo mais conciliar outra coisa. Então tem a igreja e tem o trabalho. Eu vejo que se eu dedicasse mais tempo à igreja, a nossa igreja já estaria muito maior e mais desenvolvida do que propriamente trabalhando, né, sendo bivocacionado, né, porque aí você está ali em um e em outro, tem que garantir o pão de cada dia em casa e tem que também
cuidar da espiritualidade das pessoas, né? E principalmente da sua família também, da sua casa. Então é importante, né? Se a igreja ela tem uma condição de ajudar o pastor, ajuda sim, né? Ajuda o pastor. Hoje está cheio de falastrão, né? Tudo que o cara quer é sair da igreja e começar a falar mal. Você vê que quem fala mal é quem não ajuda em nada. É o Quem nunca espírito de conquistou Judas. nada, né? É o espírito de Judas. Maria pegou aquele perfume super caro e ungiu os pés de Jesus. Um perfume que custava equivalente a um ano de trabalho. E ela ungiu os pés de Jesus e começou a secar com seus cabelos. Judas, não, para que isso? Não precisa disso não, né? Poxa, podia ter vendido, dado aos pobres. Mas o próprio autor, em João, vai dizer que ele não tinha espírito de voluntário com os pobres. Ele estava dizendo aquilo, o texto diz assim, ele só falava isso porque ele era ladrão, entendeu? Ele tirava da oferta, que o ministério de Jesus também recebia oferta, ele tirava da bolsa o que se recebia. Então, ou seja, ele era meio que o tesoureiro do ministério de Jesus e ele furtava das ofertas que Jesus recebia para manter o seu ministério com seus discípulos. Então, tem pessoas que têm esse espírito de Judas. Ela não consegue ver alguém contribuir na igreja, ela não consegue ver alguém ajudar uma obra, ajudar uma ação social, enfim, ela já vai falar, o pastor está melhor que todo mundo, mas a verdade, gente, é assim, hoje 90% das igrejas estão lutando para se manter de pé com as contribuições que recebe ali os órgãos públicos, governo, não tem competência com a igreja, não pode, é proibido por lei, né? Então toda a contribuição para sustentar a igreja vem dos próprios irmãos. E aí você vê alguém que está lá fora, né, lutando contra, mas não está lutando contra mim, pastor Gilvan, está lutando contra Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava lá lutando contra a igreja, mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, Jesus falou para ele, ô Paulo, por que você me persegue? Mas espera aí, eu não estou perseguindo Jesus, estou perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja persegue Jesus, porque ele é o dono da igreja. Então, ou seja, e Jesus ele tem compromisso com um verdadeiro pastor, ele tem compromisso com a verdadeira igreja, ele tem compromisso com a verdadeira ovelha dele. Foi por esses que ele morreu. É importante que tenha o trigo no meio do joio. É importantíssimo para que o joio, o trigo se manifeste também e o joio seja desmascarado, né, no momento oportuno. Mas não deixe de ajudar a sua igreja, não deixe de ajudar o seu pastor, porque isso é muito importante. Mas é aquilo que eu falo, as pessoas vão seguir quem elas confiam. Se elas confiar no pastor, pode ter certeza, vai vir palavras, vai vir vídeos na internet, vai vir falastrão, vai vir isso, vai vir aquilo, mas nada vai influenciar, porque ela está alinhada com a visão do ministério dela. Dentro do que a gente está falando, então é praticamente um desafio você liderar uma igreja, pastorear, ainda mais você como um pastor fundador da igreja, que está preocupado com a visão. Era uma das perguntas que não está no script, mas eu ia te fazer e você me respondeu. Você tem as metas e tudo, visão, ação, como você traça uma linha, mesmo que você não consegue traçar tudo no começo, mas ao passar do tempo você vai construindo a não é identidade, esse caminho que eu quero visão. seguir, é esse aqui que eu isso quero. mesmo. Então você vai, e aí é um desafio, né? É um Aí você desafio. com o trabalho, como gestor, contrata, dispensa, férias, licença, treinamento. Aí na igreja pastor, meu filho tá doente, pastor, eu tô desempregado, pastor, vem na minha casa orar por mim. Então, para conciliar tudo isso, você falou a coisa mais importante, a sua família, né? Muitos pastores, às vezes, mostra, também não tá no script, mas não tem problema, muitos pastores, eu sou um super pastor na igreja, sou um super profissional no mercado, mas a família do camarada tá acabada, né? Às vezes o filho não quer mais, vai pra igreja na base dos empurrão, aí, né? Não tem aquela... A família tá praticamente destruída, né? Assim, você conhece bem minha família, né? Meu irmão, enfim, conhece lá os meninos. Manter a família na igreja não é fácil, é um desafio. Ainda mais quando você é pastor, porque muito das questões que vêm até você acaba respingando na família. E aí, às vezes, o filho fica triste porque vê o pai sendo, né, atacado, vê a mãe sendo atacada também. Então,
Mas, assim, graças a Deus, eu consegui blindar minha família e eu consegui blindar desse jeito, Euclides. Assim, o que acontece? Tinha uma outra igreja que eu era pastor. Aí tudo que acontecia, já falei com a pastora. Perguntava uma coisa, já falei com a pastora. Perguntava outra coisa para o outro, já falei com a pastora. Aí um dia eu fiz uma reunião, falei, ô, meus amigos, olha, o negócio é o seguinte, o pastor aqui sou eu, certo? Não é a minha esposa a pastora da igreja, ela é chamada de pastora carinhosamente por vocês, embora hoje ela é pastora também Sim, reconhecida, né? reconhecida, né? Mas naquele período, e ainda hoje, quem toma as rédeas da igreja sou eu. Então, eu meio que blindei, né? Por quê? Para que não tenha isso, eles não têm que carregar esse peso. É uma vocação minha, não é deles, né? Então, Sim. eles estão meio blindados com isso. Então, trazer, né, a família é importante. E assim, importante também é você ter ali as lideranças capacitadas para tomar essas rédeas. A pessoa precisa de uma ajuda, uma assistência, tem alguém lá que vai cuidar. Hoje a gente tem um help. Então, o HELP é a assistência social do ministério. Então, quem precisa de alguma coisa, tem lá o pastor William, a diaconisa Érica que cuida. Tem a rede Kids, tem a rede de jovem, tem a rede de homens, rede de mulheres. No futuro, a gente quer trazer mais redes, né? Então, de acordo com as necessidades, as demandas vão surgindo, a gente vai implantando mais redes e preparando. Esse mês, o mês 6, as lideranças vão passar o mês inteiro todinho recebendo treinamento de uma igreja de visão de rede, para não ter mais falha, para o segundo semestre ser um semestre decisivo também. Com uma resposta sim ou não, você se sente realizado profissionalmente? Sim, E no âmbito ministerial? sim também. Sim também? Aham. Maravilha. Qual é a principal? Existem várias características num líder, mas existe um líder que ele vai, como você falou agora das redes, ele vai gerar outros líderes. Qual é a principal característica desse líder? Seja na igreja, a gente está falando muito de igreja, então vamos focar na igreja. Qual a principal característica de um pastor que ele olha e fala assim, eu preciso gerar mais pastores aqui? Isso, Ele tem que ter uma característica chave. tem. Olha, eu vou falar para você o que eu não acho que seria legal. Ele tentar ganhar as pessoas forjando uma personalidade que ele não tem, Não é tipo, dele, né? ser carismático, ser muito empático. Eu acredito que a principal característica é exemplo. O exemplo fala mais do que competência técnica, conhecimento e qualquer coisa. O exemplo. Porque se ele for um exemplo do bem, todos vão querer seguir ele. Mas se ele não for, meu amigo, ele pode ter MBA lá em Harvard que ninguém vai querer seguir, entendeu? Mediante tudo que a gente conversou aqui, pastor Gilvan, eu tenho uma última pergunta, mas aí eu quero te fazer outra pergunta que também não está no script. Quando você vai olhar para a sua igreja, porque você falou de uma meta 2030, até uma dúvida pessoal também, fala assim, eu me sinto realizado, a meta que eu tracei, que seja 2040, 50, ou na sua velhice lá, eu me sinto realizado. Em qual momento você vai falar assim, eu me sinto realizado, porque é exatamente isso aqui que eu planejei e deu certo. Porque você tem anos de experiência em outros ministérios. Você tem experiências na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas agora você está focado numa rede em que você gerou como um nascimento. A mãe que gera um filho. Por exemplo, eu tenho a Sofia. Então, na minha cabeça, mais ou menos, eu imaginava como que a Sofia seria, né? E assim, você também gerou essa concepção da Igreja Cristo Vive na sua mentalidade. E aí hoje ela tá, como você falou, caminhando para o que você deseja. 2030, uma concepção contínua. Então qual vai ser o momento que você vai olhar e falar assim, é isso aqui que Deus planejou no meu coração, é isso aqui que eu tinha essa mentalidade e que a gente orou e buscou ação, visão, estratégia e deu certo. Certo. Então, eu acredito que a obra da igreja nunca para. Nunca para. Então, se a gente atingir a nossa meta em 2030 de ser a maior igreja do Vila Cis, em Mauá, que não é difícil, porque não tem quase igreja ali, eu acredito que a gente vai traçar uma nova meta. Não vamos ter aquele ar de, tá tudo bem, vamos parar por aqui. Não, vai ter uma nova meta. Mas se não atingir, vai ter frustração? Também não. Por quê?
Porque eu preciso de uma meta, eu preciso de uma visão para o meu povo trabalhar, entende? Se não atingir, a gente vai continuar tentando, certo? Então, ou seja, eu acredito que a gente tem que viver, né? Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas eu não penso que vai chegar uma hora que eu vou me sentir realizado, de dizer assim, nossa, né? Tudo aqui, tudo que eu planejei. Eu acredito que a igreja ela vai ter o momento hoje é de consolidação, ela vai ter suas fases. Hoje é de consolidação, a gente está aí num desafio danado para poder consolidar a visão, né? Você sabe, a maior parte do público que a gente tem é tudo ex-assembleiano, eu sou um pastor ex-assembleiano tentando formar uma nova igreja diferente daquilo que a gente vivia nas Assembleias de Deus. Então é um desafio. Ah, Depois, eu acredito que da consolidação vai ter o desafio, a questão do crescimento. Depois do crescimento, ali interno, né? Crescimento interno, chegando novas pessoas, novas famílias, né? Nós teremos aí a expansão, ok? Teremos a expansão e assim por diante. Então, ou seja, a realização, ela já está em mim, entende? Mas eu creio assim que eu ficaria muito mais satisfeito, talvez eu não vendo em vida, seria essa obra indo adiante e um dia que eu não estiver mais aqui, ela poder continuar com quem esteja. Entende? Tipo, não seja um projeto que morra comigo. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é um projeto que é nascido de Deus, Deus planta a igreja, e aí é como Paulo fala, ele planta, né? Veio o Apolo, regou, mas é que Deus dá o crescimento. E aí passa vários pastores, várias gerações, e aquela obra Continua. continua. Maravilha. Pra gente encerrar, que já deu o nosso tempo ali, o produtor Aham. já piscou o reloginho. Uhum. Falar nisso, Thiago, obrigado, viu? Não te agradeci no começo. Thiago, pessoal, é um super profissional, é um mentor aí nessa área de podcast. Você que procura um podcast, pode fazer um corte lá depois, tá? Autorize. Você que procura um podcast, o Thiago aí, ó. Produção Vig Podcast. Siga ele no Instagram, Vig Podcast. A gente iniciou um projeto do zero. Falando em projeto, pastor Gilvan, eu Aham. tinha só a ideia de um podcast, mas ele que gerou tudo isso daí, ele Nossa, que me deu a bacana, hein? ideia. A gente conversou sobre o nome, né, Thiago? A gente ficava até tarde aí conversando. Praticamente você fala comigo todo dia, né? Praticamente todo dia ele fala comigo. Del, Nossa, Del, que ó, legal, tem um hein? camarada aqui, chama, Del, eu acho legal aquilo ali, Del, eu acho legal aquilo ali. A gente se tornou praticamente amigo, né, Thiago? Tô te devendo aí um chocolate, alguma coisa aí pra nós consolidar nossa parceria aí. Gente, Thiago é o super profissional. Obrigado, Thiago. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida e seus projetos. Pastor Gilvan, qual conselho você daria hoje? Como você disse, você se sente realizado nos dois âmbitos, profissional e ministerial. Qual conselho você daria hoje para quem está começando? Pastor Gilvan, eu quero ser igual o Pastor Gilvan. Para quem está começando lá no âmbito, tanto profissional, quero me tornar um gerente, que não seja numa empresa de gás, mas seja um gerente qualificado, com as suas formações, que é algo invejável. Quero também fazer várias pós como ele. E também, talvez a pessoa olhe, eu quero ser um pastor igual o pastor Gilvan. Qual conselho você daria para esses dois públicos? Ó, o meu conselho, primeiro pro profissional, né, é que ele tem que estudar. Não tem outro caminho, não tem, sabe? Eh, a menos que Deus faz com você o que fez comigo, né? Me deu lá uma oportunidade para gerenciar uma empresa sem nenhuma formação acadêmica no quesito de administração de empresa. A gente foi depois e fez, né? Mas não é via de regra, na via de regra isso não acontece. Você tem que se qualificar, tem que estudar. Mas o negócio é você que já está trabalhando em uma determinada empresa, ver onde você pode crescer ali dentro, onde você pode se desenvolver ali. Ah, mas ninguém enxerga meus valores. Já conversou com alguém que pode ver isso, que pode te ajudar? Porque às vezes está ali e fala, eu quero que alguém me veja, tal. Mas você já chegou no seu supervisor e já falou as suas ambições profissionais dentro da empresa, não é verdade? E às vezes, se você também não está trabalhando em alguma área específica assim, tem que se qualificar cada vez mais, estudar, não tem outro caminho, não tem como cortar um caminho, né?
E para alguém que deseja ser pastor, boa obra deseja, tá? Mas precisa tomar cuidado também para não vender o evangelho como a gente está vendo por aí, né? O evangelho sendo vendido, sendo esculhambado de qualquer jeito, né? Mas que você tenha um direcionamento, tenha um mentor na sua vida, alguém que te direcione, né? Pelo menos um pastor que pode estar ali te acompanhando também, te direcionando. Porque você não vai ser um pastor subindo no monte falando que teve uma consagração, uma revelação lá. Isso é conversa furada, né? Aceita, né? O monte não forma pastor. O que forma pastor é vida na igreja e a vocação que ele tem, Constância, a né? constância, o trabalho e estudar, né? Ele tem que se qualificar ali na área da teologia, que é a área que envolve todo o trabalho pastoral e assim por diante. Esse é o meu conselho. Maravilha. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, né? Se disponibilizado o seu tempo, ter aceitado o nosso convite. Tá certo. E agradecer você por ter vindo, tudo. Quem agradece sou eu, né? Quem agradece sou eu, ao Del, meu irmão mais novo, Deuclides, né? E é um nome bem difícil, viu? Todo mundo erra logo de primeira, né? Mas depois que pega carinhosamente Del, aí fica o Del, né? Eu desejo, assim, do coração mesmo, que você tenha sucesso nesse projeto, Delcast, que vai adiante, né? Tem um apoio, eu tenho certeza que foi Deus que colocou no seu caminho para que esse projeto vá adiante, né? E trazendo pessoas que influenciam, né? Pessoas que tenham conhecimento de causa daquilo que estão falando, daquilo que estão tentando passar. E eu tenho certeza que você tem, né, competência, né, tem entendimento disso, e é por isso que você já está nesse patamar, né? Começou lá na sua casa, fez lá um bionguinho, né? E agora já está aqui em um nível mais avançado, né? Já está aqui mais adiantado aí. Então que Deus possa abençoar e ir adiante, tá bom? Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, seguir aí o pastor Gilvan nas redes sociais, a Igreja Cristo Vive. Depois, se você puder colocar aí embaixo, Thiago, a Igreja Cristo Vive aí nas redes sociais. Você que quer fazer uma visita lá, fica em Mauá, ali na região do Vila Cis, entre em contato comigo, eu passo o contato dele para que a gente possa te direcionar lá. Obrigado, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês em mais um episódio.